Então o assunto de hoje é esse daqui, né? Henri Bugalho, aparentemente processando o Emílio do canal Blablalogia. Só que antes da gente assistir o vídeo do Henri Bugalho propriamente dito, a gente vai ver o vídeo que deu início à polêmica toda. Então, antes de mais nada, né, é claro, se inscreva no canal, deixa o like aí na live e, é claro, seu comentário. Eu tô vendo vocês aí, Deus tá vendo você aí acompanhando a live e não deixando o like. Lembra de ativar o sininho também e todas aquelas outras coisas que eu sempre falo na live. Tem grupo no Telegram, no WhatsApp, você pode entrar em contato comigo que eu te coloco lá. Então, eu disse no vídeo que eu fiz sobre a Tertuliana Lustosa que, é claro, a performance, como esperado, né, para surpresa de 0 pessoas, ia gerar uma reação exacerbada, inclusive uma reação preconceituosa contra o que ela fez. Né? Uma reação que não só ia afetar ela, mas também que ia afetar todas as pessoas trans no país, né? Uma vez que esse caso foi muito utilizado para difamar pessoas LGBTs, né? E também a universidade pública no Brasil. A gente está vendo a reação com relação a isso. Então eu disse também que Henri Bugalho fez vários vídeos a respeito, dentre eles o vídeo considerado infeliz que a gente vai ver aqui agora. Então eu vou iniciar o vídeo e aí a gente comenta o que está acontecendo. Fiquei sabendo que ele falou de biologia no vídeo. Né? Caso não saibam, sou biólogo e talvez a gente tenha alguma coisa para acrescentar à discussão. Mais uma vez, eu estou aqui com Carolina Arcária, convidada para participar aqui nesse vídeo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, querido. E hoje a gente vai falar mais uma vez do assunto que, como eu falei ontem, inclusive, né? Em grande parte foi silenciado por muita gente de esquerda, porque é um tópico que, de fato, é um desafio tremendo para que as pessoas abordem essa questão, por razões que a gente vai explicar hoje aqui, ou abordar hoje nesse vídeo. Mas pra... Começa o vídeo falando sobre o silenciamento desta pauta por pessoas de esquerda. É impressionante como há o vitimismo, né? De pessoas que vão difundir este tipo de ideia. Eu tenho que ser muito cauteloso com as palavras aqui, porque aparentemente o processo está comendo solto. Mas pessoas que defendem esse tipo de ideia acusam, né, todos os dissidentes, né, todas as outras pessoas contrárias a essas ideias que fazem críticas de silenciá-los, né. Então é um vitimismo muito claro, né. Percebe-se muito esse tipo de vitimismo vindo de grupos de extrema direita também, né? Hoje em dia o mundo tá chato, a gente nem pode falar o que a gente pensa mais. Segue. Começar, dada essa circunstância, o livro da Tertuliana Lustosa entrou nos mais vendidos da Amazon. Eu não sou daqueles que pensam que... É claro que o livro entrou como um dos mais vendidos da Amazon, né? O ato foi inteiramente, eu já disse isso naquele outro vídeo, mas foi única e exclusivamente com o intuito de se autopromover. A moça que fez tem até perfil no OnlyFans. O OnlyFans dela deve ter bombado com isso daí. Não existe propaganda negativa, que toda propaganda é boa, porque basta pensar no caso do Gustavo Sketch, né? O cara ficou associado agora com alguém que come merda. Então, assim, eu acho que tem propaganda ruim, mas esse caso acabou gerando venda. Gustavo Sketch, esses dias no Twitter, estava reclamando ao mundo e pedindo ajuda, pois ele não conseguia mais emprego nenhum na área em que ele se especializou, na ação. Depois que ele recebeu a exposição não intencional, né, a exposição forçada do que ele fazia privadamente. Então, não necessariamente esse é um bom exemplo, mas eu, por enquanto, estou de acordo. Publicidade negativa raramente afeta a pessoa financeiramente, né? Ainda mais quando a pessoa trabalha com essa questão de imagem na internet, né? A publicidade sempre é boa. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Vendas ali, que me parece que era um pouco também a intenção, né? É mais do que avançar uma pauta de esquerda, mais do que avançar uma pauta por igualdade, por direitos de minorias, mais do que outra coisa, me pareceu ser uma promoção própria, né? E nesse sentido deu certo. E aí eu quero Eu falar tô de acordo por enquanto. Foi autopromoção. É isso mesmo. com a Caroline hoje aqui sobre um tema que a gente comentou muito, né? A gente fala muito sobre esse tema, né? Acho que é um tema que a gente mais conversa nos últimos tempos. Tem a ver justamente com esse desafio de abordar certas questões, porque são tópicos espinhosos demais para que você tenha uma perspectiva que não esteja alinhada com um tipo de cartilha ideológica
que determina aquilo que você pode pensar sobre certos assuntos. Ou seja, quem menciona que se você for falar de tal assunto que você está em risco porque você está enfrentando uma certa cartilha ideológica, é quem simplesmente está reclamando do que se chama de cultura do cancelamento, né? Cultura do cancelamento é basicamente você fala uma merda na internet e as outras pessoas te criticam, né? Isso daí as pessoas chamam de cancelamento, né? Aí depois vem chorar, estou sendo muito criticado, estou perdendo publicidade, ué. Você falou a bosta primeiro. Você tentar pensar de maneira independente sobre certas questões te joga para o campo oposto. Nesse sentido, a gente tem que pensar que nos últimos anos a gente observou um movimento, né, que foi muito. Eu não consigo não analisar o discurso. Tá muito semelhante ao discurso vitimista de direita. Tá muito semelhante. Muita gente que você jamais pensaria que era de esquerda, sendo jogado para a esquerda, porque você tinha um governo de extrema-direita, então foi jogando as pessoas para outro lado. Na medida que o discurso foi se orientando para a extrema-direita, isso foi aumentando aquilo que se entende como esquerda, porque seria qualquer pessoa se opondo ao Bolsonaro. E depois que o Lula vence a presidência. Vai lá, fala logo. Você tá querendo dizer que você vai falar o que é politicamente incorreto, né? Você vai desafiar o politicamente incorreto. Gente, esse tal de politicamente incorreto, ele se tornou hoje a única forma politicamente correta de ganhar a eleição. Todo mundo, para ganhar a eleição, agora tem que dizer que é contra o politicamente correto. O paradigma é esse. Pessoas falam as maiores atrocidades do mundo para se autopromover. Vide Nicolas Ferreira, vide Bolsonaro, vide Donald Trump, vide Javier Milei. Iniciou um rebote, né? Então, assim, na medida que o discurso vai se aproximando agora da extrema esquerda, da esquerda radical, joga todo mundo para a direita. Então, assim, se você é alguém que discorda de algum ponto específico, você acaba sendo atirado para outro lado, porque não há um espaço de debate, não há um espaço de divergência, não há um espaço para que você possa discordar de postulados que às vezes são por si próprios. Não me surpreende nem um pouco ver o Henri Bugalho adotando esse tipo de. Ele tá muito parecido com aquele pastor de mesmo nome que eu, inclusive, Iago Martins, falando sobre trans, né? Tá muito semelhante, né? Ah, se você falar, você é cancelado. Não tem espaço para discussão, não tem espaço para crítica. Tem espaço sim. Absurdos. Fala o que você quer, só que a crítica vem, sempre. Sempre. E aí, esse caso dessa semana é um exemplo desse, né? Parece ser um caso absurdo, soa para muita gente inaceitável. Eu vi muito comentário de gente indignada com isso, gente de esquerda, né? Que agora já foi jogado para a extrema-direita na Austrália. Então, assim, você tem muitas pessoas que estão se sentindo um pouco até sem um lar ideológico, né? Porque, assim, se eu discordo disso, o que eu sou, né? Eu posso discordar disso? Eu posso rejeitar certas posturas, sei lá, da esquerda radical ou sei lá, de grupos identitários, sem que eu perca a minha carteirinha de esquerda? Então, hoje, a Carolina vai falar um pouquinho sobre isso, porque ela tem as perspectivas dela, tem as visões dela sobre isso, e tem a trajetória dela também nesse quesito, né? Gente, briga e esquerda é o que há. A esquerda sempre briga, a esquerda sempre diverge. É assim que a gente constrói. Não tem esse negócio de ter um grupo que quer avançar uma pauta e censurar o outro, não. É simplesmente assim que a gente. Meu nome é Carolina Ercari e eu perdi a carteirinha de esquerda, né? Eu já perdi há muito tempo e eu não tive muita opção. Inclusive, muitos seguidores seus estavam perguntando ali, cadê Carolina Ercari para falar sobre esse tópico? Porque sempre que vem essas questões que envolvem o transativismo, esse embate entre o transativismo e o feminismo radical, as pessoas já estão acostumadas que eu apareço no canal. Mas é aquela coisa que o Henry me disse ontem, né? Que calado eu durmo e sem processo eu acordo. Então, assim, não é que eu não queria participar, eu estava com muita vontade, mas às vezes a gente precisa, né, tomar alguns cuidados, porque esse é um tema espinhoso. E quando eu digo que eu não tive muita opção e eu perdi. O Henry jogou longe a carteirinha de esquerda. Foi Deus, né, gente? É muito engraçado esse discurso sendo endossado por ele, né? Ele traz essa moça, né, que aparentemente é a companheira dele do vídeo, para ela falar sobre esse assunto. Foi o mesmo Henry Bugalho que, quando a booktuber Tatiana Feltrin se declarou de direita pelos mesmos motivos. Não me sentia à vontade dentro da esquerda, me sentia mais confortável dentro da direita, porque a esquerda me cancelou. Ele foi lá e rechaçou ela completamente, né? Disse que ela tinha virado olavista e tal, o que virou mesmo, né? Em princípios. Acabou virando mesmo, mas
Aí a gente tem essa mudança no discurso agora. Minha carteirinha de esquerda, apesar de me reconhecer ainda como uma pessoa de esquerda e progressista, é porque chegou um ponto no meu trabalho em que essas questões, as demandas do transativismo e o meu trabalho acabaram se tornando temas inconciliáveis. Para quem não sabe, eu trabalho com enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E o nome é esse, é violência sexual, é baseada no sexo biológico. Então, a maneira como... A violência sexual é baseada no sexo biológico. Tem que fazer um salto muito, lógico, muito grande para chegar a essa conclusão. É claro que sim, a maior parte dos casos de violência sexual ocorrem contra pessoas, né, digamos assim, do sexo biológico, né, porque eu ainda vou explicar, mas né, não gosto desse termo sexo biológico, ocorre sim com pessoas do sexo biológico feminino. Mas violência sexual não tem a ver com sexo biológico tão explicitamente assim quanto ela faz parecer ser. Violência sexual é mais uma questão de poder, né? A gente sabe muito bem disso, é uma questão de poder. É questão do violentador sujeitar a vítima a um desempoderamento, né? Ele exerce seu poder sobre a vítima. Não necessariamente é uma questão tão intrinsecamente ligada ao sexo biológico assim. Como a gente enfrenta e como a gente faz um manejamento dessas situações é baseado no sexo biológico. Com a chegada da agenda transativista, da cultura woke, da própria teoria... Nossa, cultura woke. É isso. Os termos estão aqui aos montes, né? queer, os termos homem e mulher acabaram se tornando polissêmicos, né? Então, falar homem e mulher nesses territórios em que há um policiamento sobre esses termos ficou extremamente complicado, ainda mais para uma educadora sexual e que trabalha com enfrentamento à violência sexual e precisa dar nome para esses indivíduos. Embora tenham se tornado termos polissêmicos, porque homem e mulher acabou ficando muito vinculado, pelo menos para a linguagem da esquerda identitária, a uma identidade de gênero, então você pode se sentir mulher e você pode se sentir homem. Falar de mulher biológica, homem biológico, macho, fêmea, se tornou inaceitável, né? Mas na teoria, as coisas funcionam de uma forma, existe uma idealização do tipo de mundo que se tornou inaceitável. Olha o que é ensinado hoje em dia. É ela que trabalha com educação sexual, o que é ensinado em educação sexual hoje em dia. O professor tem medo de falar em sala de aula que não só o hétero existe. Não só a educação sexual tem que estar voltada para homem biológico e mulher biológica. E é inaceitável falar sobre homem biológico e mulher biológica. É assim que a educação sexual é feita hoje. O Henry fechou com o irmãozinho do brasão de armas e tal. Ele não puxou o currículo e mediu capacidade profissional. Ele vai chegar a esse ponto, né, de falar sobre currículo pra difamar dissidentes, né? É foda. O que é muito irônico, né, vindo de uma pessoa que a formação acadêmica dele também não é tão impressionante assim, se for pra medir currículo nesse caso, né? Escreve livros sobre viagens e sobre como debater, né? Não tem uma produção filosófica tão extensa desse jeito. Eu não gosto de ficar puxando essas coisas. Eu sei que tem camaradas aqui na internet, inclusive, que fazem esse tipo de prática, mas não gosto não. Mas eu perdi o fio um pouco. Enfim, vamos continuar ouvindo. Só que nas políticas públicas a gente precisa de uma objetividade para resolver alguns problemas, para lidar com questão de política pública, fazer política pública para impedir violência sexual. Os dados que a gente tem sobre como vivem a população LGBT, em especial transgêneros, é algo que nos ajuda muito a montar política pública também. Por que você acha que transgêneros são vítimas de, por exemplo, violência sexual, né? Será que é porque essas pessoas são negadas ao mercado de trabalho, muitas vezes são negadas dentro de casa, a convivência dentro de casa, né, expulsas de casa, e aí tem que recorrer, como não tem possibilidade no mercado de trabalho, não tem quem contrate, as pessoas tenham que ir para a rua, ficar expostas, recorrendo à prostituição, por exemplo, né, também ficando expostas ao consumo de droga.
esse tipo de coisa, né? Esse tipo de estatística permite a gente lidar com o tema da violência sexual, né? Transgêneros estão muito submetidos à violência sexual no Brasil. Tem estatísticas assustadoras. O número de... a porcentagem de pessoas transgênero que tem de recorrer a trabalhar com prostituição é, é, é terrível, tipo, no Brasil. Terrível. É uma parcela muito grande da população que tem que recorrer a esse tipo de coisa, né? Porque não é aceitada pelo mercado de trabalho. E esse tipo de estatística ajuda a gente a montar política pública voltada a essas pessoas também. Então, eu não sei do que ela tá falando sobre a agenda woke, impedir que a gente faça política pública contra a violência sexual. Lidar com fenômenos, para lidar com estatística. Quando a gente atende um caso de violência sexual, eu preciso saber exatamente o que é um menino, uma menina, um homem, uma mulher. Porque a gente vai lidar com esse manejamento a partir do sexo biológico. Por isso que o nome da violência é violência sexual. Porque mesmo que as dinâmicas, e as dinâmicas são de controle e poder, e a maioria dos abusadores são... Falou que a dinâmica é sobre controle e poder. E é isso mesmo. É assim que é a dinâmica, né? Homens, a origem desse controle é no sexo biológico. Se eu atendo uma vítima menina que foi abusada por um homem, por um macho, a maneira como eu vou atender e o acesso aos tipos de tratamento e atendimento que essa menina vai ter é a partir do sexo biológico dela. Eu não entendo como que o transativismo está atrapalhando que esse trabalho seja feito. Se esse abusador é um homem, mas se sente mulher, o que importa ali é que essa menina tem 72 horas, caso ela tenha sido abusada com penetração, por exemplo, a gente tem 72 horas para que ela tenha acesso a toda a medicação, incluindo medicação que vai prevenir uma gestação indesejada, que vai ser fruto aqui de uma violência, porque... Da mesma forma que se você estiver lidando com um homem trans, você vai ter que considerar as particularidades também. Se você estiver lidando, na verdade, com um menino trans, né, que sofreu uma violência. Se é uma menina em idade fértil, ela pode ficar grávida do seu abusador. E a gente vê um monte de notícias assim no Brasil. É a menina que engravidou do pai, é a menina que engravidou do padrasto. Então não importa como o abusador se sente. Se ele se identifica como uma mulher, tem pênis. Nessa perspectiva que eu preciso partir para resolver esse problema, nessa política pública em que eu preciso atender essa vítima, o que me importa é do sexo masculino? Envolveu um abuso de uma menina em idade fértil do sexo feminino? Então, qual é a maneira que a gente vai agir para proteger essa menina? Porque como menina, ela vai ter acesso a várias abordagens para impedir, por exemplo, que ela adquira alguma IST, e a atuação para que essa menina não fique grávida, como as pessoas conhecem aí, que são os hormônios, né, popularmente conhecidos como pílula do dia seguinte, essa menina também vai ter acesso. Então ela vai ter um atendimento. Nesse momento ela está falando, né, de certa forma, um monte de verdades, né? As questões do sexo biológico, entre aspas, ela tem que ser considerada mesmo para tratar desse caso. Só que eu não entendo como que ela está fazendo o link, né? Como que ela está estabelecendo o elo entre transativismo e qualquer tipo de dificuldade relacionada a esse tema que ela está tratando. Baseado no sexo biológico dela. Assim como um abusador. A maioria dos abusadores são pais, são padrastos, tios, avós do sexo masculino. E é assim também que aparece na estatística. Na estatística não está dividido ali, a maioria dos abusadores são do sexo masculino, mas alguns se sentem ou se identificam como mulheres. Então a gente precisa dessa definição muito clara. O que é um menino, uma menina, um homem e uma mulher nesse contexto do enfrentamento à violência sexual? Mas não é só nesse contexto. Para a gente se organizar, por exemplo, proteger mulheres de violência doméstica, organizar as prisões, como é que a gente vai organizar as casas de repouso, como é que a medicina vai organizar as estatísticas e os estudos, levando em conta que muitas doenças ou muitas condições afetam um sexo ou outro, e eu estou falando de sexo biológico, devido a toda a configuração, que não é só a genitália, a gente... Ela está estabelecendo uma falsa dicotomia que ou a gente considera o sexo biológico única e exclusivamente para lidar com política pública,
ou a gente considera o gênero social da pessoa, a identidade de gênero. Né? Eu não sei por que essas duas pautas não podem andar juntas. Existem presídios hoje que fazem separação de célula para pessoas LGBTs. Porque essas pessoas LGBTs, estatisticamente, tendem a sofrer mais violência física e violência sexual dentro dos presídios, uma vez que elas estão encarceradas. Né? Exatamente, Fabrício. Então não pode ser trans porque trabalha na identificação de um crime. Que viagem. Pois é. Tem trans que cometem crimes. Essas pessoas, quando são encarceradas, existem presídios hoje que fazem separação da cela, né? Que deixam as pessoas LGBTs numa cela apenas para LGBTs. Eu não me lembro aonde que eu vi essa matéria de um presídio que tinha uma cela única e exclusivamente para pessoas LGBTs. Mas separam para impedir que as pessoas sofram violência sexual e violência física também. E quando você vai entrevistar esses presidiários, né? Eu vi um documentário que eles entrevistaram presidiários, os presidiários cis da outra cela, né? Os presidiários héteros, homens héteros, eles dizem que a separação é benéfica, inclusive, porque de acordo com eles, a cada um no teu lugar. Esse tipo de coisa, essa questão, né? De contabilizar estatísticas de pessoas trans também, de contabilizar para além de apenas sexo biológico, também considerar que as pessoas têm identidades de gênero que fogem a essa heteronormatividade, essa cisnormatividade, também ajudam a construir política pública. Já falou em vários vídeos aqui o que é sexo biológico nesses contextos, né? É um conjunto de elementos que, somados, eles resultam no sexo. Então, é genital externa e interna, são os hormônios, é toda a constituição desse corpo que começou a se desenvolver na gestação. Então, não tem como eu atender a esquerda identitária e entrar nessa ideia, dessa agenda de que ser homem, ser mulher, ser menino e ser menina é uma questão de identidade. Você pode se sentir... Ela fala aqui sobre sexo biológico, né? Pelo menos ela não diz que só existe XX e XY nessa baboseira. Ela pelo menos menciona que o que ela chama de sexo biológico, né, é uma somatória dessa composição genética, hormonal, né, ou seja, fenotípica, e também do fenótipo, né, mais morfológico que a gente consegue verificar, né, presença de pênis, presença de vagina, presença de características sexuais secundárias, né, que definem o que é um homem e o que é uma mulher. Tudo bem, define desse jeito então. Então, de acordo com essa definição, em sexo biológico, né, existe macho e existe fêmea. Isso daí existe mesmo. Só que aí, se você for levar em consideração todos os outros casos que fogem a essa regra biologicamente, eu tô falando só de questão biológica. Por exemplo, você tem a síndrome de Klinefelter, né? Que a pessoa é XXY. Você tem a síndrome de Turner, que é X0. A trissomia do X, né? Que é XXX. Tem a síndrome de Jacobs, que é XYY. Tem também algo chamado de síndrome de insensibilidade aos andrógenos, em que a pessoa possui um sexo cromossômico biológico, mas os hormônios desse genótipo, né, dessa configuração cromossômica, eles não conseguem se expressar porque a pessoa tem uma síndrome que impede que as características sexuais secundárias se expressem. E aí como é que a gente lida com essa pessoa, né? Como é que a gente lida com uma pessoa sei lá, que nasceu acreditando ser mulher, né? Tem todas as características fenotípicas que a gente enxerga no fenótipo dessa pessoa, de características que a gente associa com uma mulher biológica, mas na verdade a pessoa cromossomicamente é um homem. Sem falar também em outros tipos de condições, né? Como hiperplasia adrenal congênita. A gente tem também disgenia gonadal mista. Então, tem várias outras configurações biológicas que fogem essa separação binária de macho e fêmea, né? De XX e XY. Como é que a gente considera essas pessoas, então? Né? A gente simplesmente não considera? Eu acho que, de certa forma, é claro, a gente eventualmente considera o sexo biológico para montar política pública. Só que trazer também o tema da identidade de gênero é importante também.
Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aí no chat. Eita. Eu não vou reproduzir esse comentário, não, porque diz respeito à vida pessoal do Henry. Não vou me delongar nessa parte, não. Eu vou te dizer, André, eu concordo contigo. Ah, Fabrício disse, então ela defende biologia para defender uma questão que é social, pelo que eu entendi. Geralmente é isso que ocorre, né? A gente tenta aqui nesse canal sempre fazer esse link, né, entre ciência e também as questões mais sociais, né? Como, por exemplo, luta de classe. Vocês podem ver na vitrine do canal, né? Aquela vitrine maravilhosa que fui eu que desenhei, inclusive. Diga-se de passagem, humildade à parte. Mas simplesmente não faz sentido usar de biologia para tentar interpretar essa questão social. Gente, toda a explicação que eu dei sobre o que é sexo biológico tá aí, é o que é válido para biologia. Só que a gente sabe muito bem que gênero, né, dentro da espécie humana, que é um animal que se desenvolveu muito socialmente, não necessariamente o que é definido biologicamente vai se aplicar. É claro que existem bases biológicas também, embora as evidências sejam um pouco contraditórias, da transgeneridade e também da homossexualidade. São mais fortes essas bases. Existem bases biológicas para isso. Mas essa questão de gênero na nossa sociedade é uma questão social. Você é homem porque existem atribuições biológicas também, existem atribuições psicológicas, existem atribuições sociais que ditam qual que é o papel do homem na sociedade, qual que é o papel tanto histórico quanto social. Como tal, porque eu lido com coisas muito concretas. Eu preciso dessa definição. Menino, menina, homem, mulher, a partir da perspectiva biológica. E a perspectiva biológica não deveria ser criminalizada e policiada pela esquerda identitária como está sendo agora. E como é que tem sido a reação das pessoas quando você aborda as questões sob essa perspectiva? É inacreditável. Inacreditável. Tá criminalizando a questão biológica nesse sentido. Gente, eu defendo que há bases biológicas para se entender essa questão do gênero, né, da transgeneridade, também questão de pessoas, né, que se declaram com outros gêneros, né, que fogem dessa questão binária, né, de homem e mulher. Acredito que existam bases biológicas, sim. E não por isso estou sendo censurado, não por isso estou me vitimizando aqui. Nossa, existem ativistas sociais que querem caçar minha cabeça porque eu digo que há bases biológicas para transgeneridade. Não faço essa vitimização toda. É só uma posição que eu tenho baseada nas referências que eu já li a respeito disso. Né? Então, se a pessoa quiser discordar, pode discordar. Beleza, vamos ver. Me corrijam aí, de acordo com o nosso camarada Giovanni. Boa noite, inclusive. Mas a natureza não é binária, né? Patriarcado percebeu de formas binárias e impôs isso. Outros animais e outros povos não viviam dessa forma. Existem muitos estudos de antropologia que percebem, né? Como alguns povos, eles não se prendem a essa questão binária de homem e mulher e também não atribuem ao homem e à mulher esses papéis tão engessados que a gente tem na sociedade, né? O que vai fazer o quê? Vai deixar de estudar sobre isso daí? Vai deixar de estudar? Porque na biologia é o que há, homem e mulher, né? Nem é o que há na biologia, homem e mulher. E a natureza realmente não é binária dessa forma, né? O que acontece? Da forma que você falou realmente, né? O patriarcado percebe essas coisas de forma binária e impõe isso, né? Sempre utilizando de bases biológicas para justificar o injustificável no final das contas. Então, é o que acontece quando a gente se baseia em ciência fraca, no final das contas, né? Porque biologicamente, né, eu sempre vou defender a minha área. Na biologia, não existem bases para a gente estabelecer um sistema patriarcal. Não existem bases. Tanto como na biologia não existem bases para o racismo, não existem bases para o machismo, né? Não existe base nenhuma para esse tipo de coisa. Né? O que acontece é que, de forma a consolidar o seu poder, a gente já conversou sobre esse tipo de coisa, né? Como a ciência é utilizada também como instrumento de poder, né? Como forma de instrumentalizar a ciência, né? A gente tem uma burguesia que se apropriou dos termos dela
para poder garantir os seus próprios interesses, né? Então o patriarcado surge dessa forma. Ele surge como uma forma de garantir que a burguesia tivesse direito à mulher como propriedade. A mulher como propriedade, né? Daí surge também o sistema monogâmico, né? De casamento, né? Em que a mulher não pode se divorciar. E surge também a relação de propriedade entre o homem, né? Entre o pai e os filhos também, né? Os filhos são propriedade do pai, até eles terem 18 anos, né? É, ou eram, né? Juridicamente, né? E as filhas continuam propriedade do pai até o final da vida. É, Agora, os filhos homens, quando chegam à maioridade, né, eles deixam de ser propriedade do pai e caçam outra propriedade, né? Ou seja, a outra mulher e constituem sua propriedade de família, né? Isso surge como forma também de transmitir a herança, né? Porque se a mulher, ela tá, né, se ela é propriedade de um homem, isso garante para ele, né, ou deveria garantir pelo menos, que todos os filhos que essa mulher tem pertencem a ele, né? São biologicamente alinhados a ele, né? São biologicamente gerados por ele, né? Isso daí permite uma melhor divisão da herança do homem, né? Então, me delonguei um pouquinho demais nesse assunto. Vamos seguindo. Porque assim, eu fiquei surpreso, inclusive, com a reação das pessoas nesse caso particular agora da semana. Porque eu imaginava que muita gente tentaria defender ou tentaria justificar. E pelo contrário, eu vi muita gente que demonstrou um certo cansaço, né, uma certa exaustão, porque parece que isso foge, primeiro, de questões que seriam fundamentais para as pessoas de esquerda, para a classe trabalhadora e assim por diante, mas também porque vem com um discurso que está descolado de questões reais mesmo das pessoas, né? Então, assim, como é que você sente, ou se você percebeu uma alteração com o tempo em relação ao modo como quem te segue? Você esperou o pior da esquerda, achando que o pessoal ia defender o negócio que aconteceu lá na universidade? Porque você espera o pior de quem é de esquerda, né? Porque afinal de contas é de direita. É por isso que você esperou o pior. Quando eu vi aquele negócio acontecendo, eu pensei na hora, nossa, vai ter gente de esquerda que vai atacar, e vai ter gente de esquerda que vai atacar, inclusive, com transfobia. Né, que a gente acompanha, lida com a sua abordagem desses temas. Bem, a esquerda identitária me acusa de transfobia, né? E eu não tenho outros termos e não vou abrir mão deles, porque quando a gente sai desse território da militância, o mundo continua. As estatísticas continuam, a medicina continua e a forma da gente lidar com esses dados, e aí a gente pode... E estatísticas sobre a empregabilidade dessa população? Essas estatísticas continuam realmente lá fora no mundo real. Pegar, por exemplo, o Disque 100, né, que é um número que acolhe as denúncias não só de violação dos direitos de crianças e adolescentes, mas também violação dos direitos das mulheres, dos idosos. Mas se a gente pega esses relatórios, o meu mundo, que está muito conectado a essas realidades, principalmente a realidade da violação de direitos, as estatísticas têm como base o sexo biológico. Eu até tentei manejar isso durante alguns anos, tentei não me expor em redes sociais, tentei não me engajar em algumas discussões, mas depois disso eu comecei, e isso foi mais ou menos durante a pandemia, eu comecei a ser atacada por causa do conteúdo dos meus livros infantis. É isso mesmo, Giovanni. Tá falando da moça sobre educar com popô. Gostei do termo. Vou utilizar o termo para não desmonetizar o vídeo. Mas sim, eu concordo, sabe? O uso do termo esquerda identitária já é meio pejorativo, dependente de como é mencionado. Com certeza. A gente sabe que sim, existe sim o identitarismo vindo de setores da esquerda. Mas dependente de como a gente menciona esse termo, ele é pejorativo sim. Já tendencia a parada, é tendencioso, né? Porque já começa com envenenamento de poço. E ele já começa o vídeo falando que é assunto espinhento. Quando a gente fala de identitarismo, a gente tem que lembrar também que isso muito pouco é mencionado pelo pessoal de direita, né? Para além de existir o identitarismo de esquerda, existe o identitarismo de direita também, né? O pessoal de direita também é super identitário. Por exemplo, quando eu vou ensinar de onde vêm os bebês, eu mostro que precisa de um homem e de uma mulher. Eu preciso que tenha um espermatozoide que encontre um óvulo. E eu tô falando com crianças de 4, 5 anos. Então as pessoas passaram a me acusar também de transfóbicas por causa do meu material para crianças, né? Em que eu parto da biologia. Então chegou um momento, Henry, que ficou ingerenciável e eu falei... Eu nunca vi na minha vida um professor de biologia
quando propõe o assunto educação sexual e, na maioria das vezes, é ensinado só como que é feito um bebê, né? Como que precisa de um homem e de uma mulher para engravidar, para nascer um bebê. E como também se defender de ISTs, né? Sempre direcionada para o público hétero. Eu nunca vi na minha vida um professor de biologia ser acusado de transfobia por ensinar isso. Nunca vi. O que eu já vi é professor de biologia sendo acusado de ensinar putaria na escola. Por esse pessoal de direita. Eu falei, bem, ou eu mudo de profissão, ou eu começo a me expor e tentar bancar o que sempre foi meu trabalho. E os meus materiais são reconhecidos por organismos que têm muita credibilidade, como Unicef, Childhood, UNICEF. Não. A direita é muito identitária. É muito identitária, né? Eu vi o vídeo recentemente, tá? Saiu o corte na aba vídeos do canal, né? Aquele vídeo da igreja dos meninos lá, que eu não vou falar o nome porque falar o nome desse negócio aí, desse remédio, esse comprimido de cor avermelhada, né? Desmonetiza vídeo. Mas aquele vídeo era direita identitária no osso, né? Os caras sendo identitários com relação a ser homem. Fora também tem todas as questões. A direita é muito identitária. O Bolsonaro gritando pra uma plateia cheia de criança, inclusive, né? Que ele era imbrochável. Que é coisa mais identitária que isso, né? Coisa mais masculinista, né? Que mais expresse a questão do falo, né? A questão do homem do que isso. É muito identitário. Unesco. Os meus materiais foram apresentados aqui em Paris, tanto as produções de enfrentamento à violência sexual, quanto de educação sexual, quanto de desconstrução de estereótipos de gênero. Então, continua sendo lá na base, os professores trabalhando com as crianças, os assistentes sociais atendendo violação de direitos, os psicólogos atendendo crianças e adolescentes, lá na base, o material ele não só é utilizado, ele é elogiado, ele está transitando no Brasil todo, mas para a militância, que é uma militância barulhenta, então espirra de qualquer maneira no meu trabalho. Para essa militância, o meu material é transfóbico. É que, na verdade, quando você fala que se fundamenta na biologia, para falar sobre esses temas, também se trata de uma posição, né, desses grupos que é anticientífica em certos elementos, ou pelo menos crítica da ciência, do que seria a ciência, ou de uma verdade objetiva sobre o mundo. Então, assim, a própria ciência é vista como uma relação de poder e de determinação das coisas. Então, assim, é uma crítica à própria ciência, ao próprio conhecimento científico, e é um novo tipo de fazer científico que não reproduziria instâncias de dominação. Então, assim, é uma rejeição da... E é muito parecido, né? Então não pode existir gente trans porque é difícil explicar pra criança. É muito parecido. E é muito vitimista também o discurso, né? Não se demonstra nenhuma evidência de que isso realmente aconteceu, né? Não tem evidência nenhuma de que esse material foi condenado por ser transfóbico. De certo modo, é negacionista da ciência também, né? Sim. E é um pensamento interessante, Henry, desde que houvesse debate. O problema é que o debate foi interditado e não se pode mais falar de sexo biológico. Perdendo a carteirinha de esquerda, eu ganhei a carteirinha de Radifem, né, que é a de feminista radical. E hoje eu vejo isso como um elogio, porque se a gente se aprofunda no debate que está sendo desenvolvido pelas feministas... Isso. Ela vê ser chamada de Radifem como um elogio. Materialistas, feministas radicais, críticas de gênero, elas realmente estão lutando pelos direitos das mulheres e crianças. Então eu tenho orgulho que me chamem de feminista radical, porque se você ultrapassa esse estereótipo de que é uma mulher angustiada, que faz barulho, que é trans-excludente, elas são muito fiéis a uma teoria muito robusta. Inclusive Simone de Beauvoir, que começou a ser usada pela teoria queer, pelo transativismo, para justificar o que seria uma identidade de gênero. Quando a Simone de Beauvoir fala no segundo sexo, não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí isso começou a ser utilizado, tirado de contexto, porque Simone de Beauvoir não estava dizendo que qualquer pessoa pode ser mulher. Ela faz uma salada inacreditável. Se ela quiser se tornar uma. O que ela estava querendo dizer é que muitos comportamentos que são atribuídos, né, à mulher, que seria essa feminilidade, na verdade é uma forma de opressão. Então uma mulher, ela não nasce naturalmente dócil, ela não tem um desejo de maternidade, ela não tem... Ela utiliza uma vertente específica, muito específica inclusive, da parada, para deslegitimar todo o resto, né?
existem pesquisadores nesse assunto sobre gênero, né, como construção social, que são mais da vertente, eu esqueci inclusive o nome dessas vertentes, de que o sexo biológico, né, ele tem características inatas que transmitem à identidade de gênero, né, algumas coisas, né, algumas propriedades. E por outra forma, existem outras vertentes, né, que já descartam essa posição de que o biológico, ele de certa forma determina, pelo menos um pouco, do que vai ser a identidade de gênero, né? Dizem que, na verdade, a identidade social, né, o gênero social, é, ele, na verdade, é quem vai determinar mais o que a gente percebe como biologicamente sendo sexo. Exatamente. Tá dizendo que não aceitar o que ela fala é negacionismo científico. E tá longe de ser, né? Tipo, ela tá pegando uma parte da parada e tá invalidando todo o resto. É como se fosse a única coisa que há. Ele tá falando mal de pós-modernidade aqui, né? Ele já elogiou o Camarada Cidade pela visão dele, né? Mas Daniel Cidade é um camarada aqui no YouTube que ele se declara pós-moderno. Eu já sou contrário a essa visão. Mas já elogiou Cidade por se opor à visão apresentada pelo Ian Neves. É comum, né, no Henry Bugalho, né? Ele elogia pessoas independente do que elas acreditam só porque elas estão brigando com seus inimigos aqui dentro da plataforma, né? E o Henry, ele tem uma birra muito forte com o comunismo. Tem uma predisposição ao cuidar e que tudo isso seria uma construção cultural. Então, quando a Simone de Beauvoir fala não se nasce mulher, torna-se mulher, ela não abre mão da dimensão biológica. Ela fala que culturalmente, a partir da dimensão biológica, se atribui e se exige da mulher um conjunto de comportamentos e atitudes para que ela seja reconhecida como tal na sociedade, né? Então, o primeiro sexo é o homem e o segundo sexo é o que o homem deseja da mulher. Então a gente pode até fazer uma conexão, as pessoas podem pensar para onde ela está indo nisso. A gente consegue fazer uma conexão com essa situação que aconteceu na Universidade do Maranhão. Então você tem uma pessoa performando uma feminilidade como se feminilidade fosse o que determinasse o que é ser mulher. Assim como não existe masculinidade positiva e negativa, só existe masculinidade, o que é exigido dos homens é como os homens agem para controlar as mulheres, também não existe feminilidade tóxica ou feminilidade positiva. Não tem como. Parece um padrão liberal fechado com qualquer coisa para se opor ao comunismo. Pois é, né? É uma tendência. A gente sabe historicamente com quem que liberal fecha, né? Pra se opor ao comunismo. Uma feminilidade ser positiva, porque na verdade feminilidade é ferramenta de controle e submissão da mulher. Então o que é feminilidade? A exigência da docilidade, a mulher tá sempre com o cabelo alinhado, usa maquiagem. Esses códigos que são incorporados pelo transativismo como os códigos que tornariam alguém mulher, porque se a pessoa se veste desse jeito, se ela se maquia desse jeito e se ela se movimenta desse jeito, logo ela deve estar se sentindo, ela está parecendo uma mulher. Mas os códigos de feminilidade são nada mais do que opressão. E a Simone de Beauvoir já trazia isso. Então, essa distorção de conceitos básicos do feminismo estão sendo utilizados para justificar o que seria a identidade de gênero. Para mim, não faz sentido a ideia de identidade de gênero. Isso nem na infância e nem como mulher. Eu entendo que ser mulher parte da nossa materialidade. Não tem como uma pessoa que não nasceu com útero, vulva, não passou pelo processo de menstruação, pela capacidade reprodutiva, pelo medo de engravidar, pelo medo de não ter acesso ao aborto, por violência obstétrica. Se não passou por isso, eu não entendo que uma outra pessoa possa simplesmente dizer: eu me sinto uma mulher, eu me identifico como uma mulher. Então eu concordo com o feminismo radical, com o feminismo materialista, crítico de gênero, que a biologia, embora ser mulher não se... Ela faz uma mistura completa. Ela não entende a diferença entre teoria causal do gênero, né, e teoria constitutiva do gênero.
Entende? Faz uma salada e diz que as pessoas que dizem que gênero é uma construção social querem negar a biologia completamente e impor essa visão. Se insere nisso porque a gente tem todos os códigos culturais, parte da nossa biologia. Inclusive até o modo, né, como pornifica a imagem da mulher, ou como erotiza a mulher, como se esses códigos da feminilidade significassem isso, né? Faz parte desse imaginário. E aí eu quero Sim. aproveitar a deixa para a gente divulgar que você vai estar em Portugal para lançar o Pornland. Sim, exatamente. Quer falar um pouquinho sobre isso? Pois é, estaremos. O Henry também estará em Lisboa, então a gente vai para Portugal no dia 11 de novembro. Estaremos na Livraria Travessa de Lisboa, então a mesma Livraria Travessa que tem no Rio, em São Paulo, onde a gente já fez esse lançamento, inclusive, de Pornland. Também tem uma filial aqui na Europa e em Lisboa. Então nós vamos fazer o lançamento. Ela fez uma postagem no Instagram dizendo que até as síndromes indicam o sexo biológico de alguém. E manda a postagem que citou, que aí eu vejo. Vou ver o que se trata. Vai ter uma discussão incrível junto com a Yasmin Moraes, que é uma feminista radical, ela é jornalista, ela é ativista, e ela tem trazido essa discussão sobre como a pornografia e a exploração sexual das mulheres tem impactado a nossa sexualidade, né? E como nós precisamos lutar e resgatar muitas das nossas lutas que têm sido apagadas pela cultura woke, pelo transativismo. Então, essa situação em que pessoas de esquerda estavam ali aplaudindo, né, os esquerdomachos estavam ali aplaudindo uma performance que, sinceramente, se fosse uma mulher, e vou deixar aqui entre aspas, cis, tá? Se fosse uma mulher cis mostrando a bunda daquela forma, ela sequer teria saído daquela universidade sem uma escolta policial. A gente pode lembrar a Geise Arruda, que sequer fez uma performance, ela não mostrou a raba, ela apenas estava com um vestido que foi lido como erotizado, sexy, e um monte de macho violento começou a ir para cima da Geise e ela teve que se trancar numa sala. Quem não conhece, a maioria das pessoas conhece esse caso, mas é para vocês verem o que uma mulher, entre aspas, tá? Se um dia vocês ficarem curiosos por que Carol usa cis, entre aspas, a gente pode falar sobre isso. Você usa cis entre aspas, porque provavelmente você não acredita em identidade de gênero. Vou deixar claro isso daqui. Mas o que teria acontecido com uma mulher? A gente não tem esse privilégio de mostrar a raba, de fazer uma campanha política super... Ela tá visualizando a situação como uma situação de privilégio, né? Como se mulheres trans tivessem um privilégio sobre mulheres cis. sensualizada, porque nós seríamos repudiados. Pois é, muito bem lembrado também, vocês aí no chat, né? Quem é errado é esquerdomacho, né? Quem acha que ela tá errada é esquerdomacho. Então, qual que é a diferença dessa raba sendo mostrada naquele contexto? E se ela fez a postagem por causa de uma boxeadora argentina, né? Aí é isso, né? Você critica um negócio, né, sobre uma boxeadora, né? Provavelmente a boxeadora trans. Recebe críticas sobre isso, né? E a partir daí, acha que estão te perseguindo, né? Acho que estão te perseguindo e utilizam essas críticas que você recebeu por um assunto específico, como se fosse uma crítica para tudo que você vai falar sobre o assunto. E sim, lembrando, não só os homens vaiaram a Geise, mas mulheres também, porque elas acharam ela brega, por preconceito de classe. Eu lembro do que aconteceu nessa época. Nossa, acho que eu era criança quando isso daí aconteceu. Absurdo. Uma mulher tivesse mostrado a raba. Ou então faça um exercício de lembrar da situação. Lembrando que, e é isso mesmo, né? Até mulheres vaiaram ela também, né? É uma questão de espírito do tempo, né? As coisas têm mudado nesse sentido. Eu imagino, pelo menos, né, a gente espera, né? Pelo menos a gente torce para que as coisas sejam estejam evoluídas nesse sentido, né, Cris? Mas a gente espera que hoje em dia uma mulher com vestido curto entrar em uma faculdade não gere esse tipo de coisa, né? Esse tipo de barbaridade que aconteceu com ela. Da Geise Arruda, só que daí eu vou deixar a conclusão para vocês. Qual é a grande diferença, tá? E nós estaremos, então, lá em Lisboa, no dia 11 de novembro, às 19 horas, fazendo o lançamento de Pornland, que é uma tradução brasileira, essa obra da Gayle Dines, que é uma feminista radical, e a Yasmin Moraes, que foi quem fez a quarta capa, estará lá numa discussão
imperdível sobre tudo isso que a gente está falando no vídeo. E eu vou deixar uma indicação também para aquelas pessoas que estão curiosas, porque às vezes alguém fala assim, ai, Carol, mas de onde vem essas ideias? Você tem que falar mais sobre isso. Isso aqui não é novidade. Vocês podem seguir no Instagram, @mamatraca. Vocês podem seguir a Mátria, que está no Instagram e é um grupo muito organizado de mulheres, a sua maioria são mães, e estão fazendo um ótimo trabalho para defender os direitos das mulheres nesse cenário e nessa fase em que a gente está sofrendo ataques constantes do transantipismo. Então, eu estou do lado delas, eu reforço que ser mulher está ligado à materialidade, isso eu posso falar porque eu sou uma mulher e a gente vive todo dia as consequências e as opressões que historicamente É muito. É foda a pessoa resgatar, né, a herança histórica do materialismo para justificar esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento. É, é como se materialidade, né, como conceito abstrato, só envolvesse questões biológicas, né? É como se, o que é material nas definições de homem e mulher, né? É se tem pênis, é se tem vagina. É se tem cromossomo X ou se tem cromossomo Y. Quando não é o caso, né? O que é material no nosso mundo vai muito além do que é apenas biológico, né? Do que é apenas tangível e estudado pela física, química e biologia, né? Ela vai também para fatores econômicos, fatores sociais, entra em fatores psicológicos também, eventualmente. Então, materialismo não é isso, gente. Não se deixe convencer de que essa posição é uma posição materialista séria, pelo menos. Isso daqui é só uma posição biologizante. Né? É isso que isso daqui é. Surgem da nossa configuração biológica, do nosso potencial reprodutivo, da nossa configuração física e porque a gente vive na pele o que é ser mulher. Pois é, Edson. De acordo, né, as mulheres estéreis então não são mulheres, né, na visão dela. Porque, afinal de contas, né, não produzem filho, produzem prole, são capazes de se reproduzir. Dentro do patriarcado. Bem, obrigado pela participação aqui. Eu vou deixar os links para que vocês confiram tanto a obra, né, o Pornland, como também o seu curso de educação sexual, que está disponível agora, que está ministrando. Quem quiser saber mais sobre, inclusive, prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes, também pode participar do curso, né, também pode conferir. E fica aí o convite para você conhecer o trabalho da Carolina. Então, um forte abraço, brigadão aí e até mais. Excelente, acabamos o vídeo então, esse vídeo sofrível. Aparentemente é isso então, o Henry Bugalho está casado com a J.K. Rowling, está confirmado. Então, vamos seguindo para a próxima pauta.